Segundo Macabeus, capítulo 14. O sumo sacerdote Álcimo. 3 anos mais tarde, Judas e seus amigos souberam que Demétrio, filho de Seleuco, tinha chegado pelo porto de Trípoli, com um poderoso exército e uma grande esquadra. Soube também que o país caíra nas mãos e que haviam causado perda de Antíoco e de seu tutor Lísias. Ora, certo Álcimo, outrora sumo sacerdote, mas voluntariamente, comprometido por ocasião da introdução dos costumes pagãos, vendo que de nenhum lado lhe restava esperança de salvação, nem possibilidade de achegar-se ainda ao altar, veio ter com o rei Demétrio. Isso foi pelo ano 151. Ofereceu-lhe uma coroa de ouro, uma palma e, além disso, alguns ramos de oliveira, dos que se oferecem no templo. Naquele dia, contudo, não disse nada, mas achou uma ocasião oportuna para executar sua maldade. Quando foi chamado ao conselho por Demétrio e interrogado sobre as disposições e intentos dos judeus, respondeu ele: aqueles judeus que se chamam assedeus, em cuja frente se encontra Judas Macabeu, fomentam a guerra e a sedição e impedem que o reino goze de paz. Eis porque, despojado de minha dignidade hereditária, quero dizer ao sumo sacerdote: vim aqui. Primeiro, porque tenho realmente cuidado dos interesses do rei. Depois, em consideração aos meus compatriotas, porque a irreflexão dos quais citei mergulha toda a nossa raça num grande mal. Reconhecido isto, ó rei, pela benevolência que testemunhas, a todos a forma as medidas necessárias para a salvação de nosso país e de nossa raça ameaçada. Porque enquanto Judas estiver vivo, é impossível que haja paz. Mal acabara ele de falar, os demais amigos do rei hostis, a causa de Judas, puseram-se a excitar Demétrio. Este designou imediatamente Nicanor, ex-comandante do corpo de elefantes, e promoveu-o a general da Judeia, ordenando-lhe que partisse a fim de matar Judas, dispersar suas tropas, restabelecer Álcimo como sacerdote do grande templo. Aqueles que na Judeia haviam fugido de Judas colocaram-se ao lado dos gentios, sob a chefia de Nicanor, como se os infortúnios e males dos judeus lhes devessem redundar em outros tantos êxitos. Expedição de Nicanor. Os judeus os ouviram falar da expedição de Nicanor e do ataque dos gentios. Cobriram a cabeça com pó e imploraram aquele que estabelecera seu escolhido. A ordem do chefe, partiu logo o exército e encontrou o inimigo perto da aldeia de Dessau. Embora Simão, irmão de Judas, estivesse em presença de Nicanor, aditou-se o ataque em vista do súbito terror produzido aos seus pelo inimigo. De seu lado, Nicanor, conhecendo a coragem dos homens de Judas e a grandeza de ânimo com que eles atiravam ao combate pela pátria, temeu expor-se a uma ocasião de sangue. Enviou, pois, Posidônio, Teodoto e Matatias para oferecer a mão aos judeus e receber a deles.
As propostas de paz foram por muito tempo examinadas. O chefe e as comunicou às tropas e unanimemente foram aceitas. Foi fixado um dia para a conferência dos chefes sobre esse assunto. De um lado e de outro avançou um carro e colocaram cadeiras de honra. Judas postou o homem em lugares estratégicos, prontos para qualquer eventualidade. Se os adversários os viessem trair, a conferência dos chefes foi satisfatória. Nicanor passou a residir em Jerusalém, sem fazer ali mal algum. Despediu até mesmo a multidão das tropas que ele havia trazido consigo. Estava constantemente em companhia de Judas, sentindo amizade para com ele. Instou para que ele se casasse e que tivesse filhos. Judas casou-se, gozou de tranquilidade e desfrutou a vida. Verificando Álcimo os sentimentos recíprocos de ambos os chefes, investigou as cláusulas do tratado e dirigiu-se a Demétrio, acusando Nicanor de conjurar contra o Estado, porque havia designado para seu lugar tenente Judas, o próprio inimigo do reino. Exasperado e excitado pelas calúnias desse bandido, escreveu o rei a Nicanor, dizendo-lhe que estava descontente com os tratados realizados e ordenava-lhe que ele enviasse preso Macabeu o mais depressa possível para Antioquia. Recebendo essa carta, Nicanor ficou consternado e triste por ter de romper teus contratos sem que Judas tivesse agido mal. Mas como ele não se podia contrariar as ordens do rei, procurava uma ocasião para executar essa ordem por algum ardil. Reparando Macabeu que Nicanor se mostrava mais rude para com sua pessoa e com uma atitude mais indiferente, achou que esse procedimento nada indicava de bom. Reunindo, pois, um grupo dos seus partidários, ocultou-se de Nicanor. Quando o outro compreendeu que havia sido logrado, dirigiu-se ao grande e sublime templo, no momento em que os sacerdotes ofereciam sacrifícios, e deu-lhes ordem de entregarem esses homens. Os sacerdotes, porém, juraram que não sabiam onde se achava o que ele procurava. Então, estendendo a mão para o templo, jurou: se não me entregardes Judas preso, arrancarei até o solo deste santuário de Deus. Arreibarei o altar e no mesmo lugar edificarei um magnífico templo de Dionísios. Ditas essas coisas, ele se retirou. Os sacerdotes ergueram as mãos para o céu e invocaram aquele que sempre pelejou pelo seu povo. Senhor do universo, exclamaram eles, vós que bastais a vós mesmos, quisestes possuir entre nós um templo por habitação, ó fonte santa de toda santidade, conservai, pois, sempre livre de toda profanação esta casa que há pouco foi purificada. Morte heróica de Razis. Aconteceu também que Razis, um dos anciãos de Jerusalém, foi denunciado a Nicanor, em um homem dedicado aos seus concidadãos de grande reputação e cognominado Paz dos Judeus, por causa de sua benevolência. Anteriormente, por ocasião da resistência ao paganismo, havia sido acusado de judaísmo
e pelo judaísmo ele se havia exposto ao corpo da alma com zelo extremo. Nicanor, que pretendia dar uma prova de sua hostilidade para com os judeus, enviou mais de 500 homens para apoderar-se dele, supondo que, prendendo-o, causaria aos judeus um golpe penoso. Como essa tropa foi apoderar-se da torre e forçar a entrada, uma vez que havia sido dada a ordem de atear fogo e incendiar as portas. Razis, quando ia ser preso, transpassou-se com a própria espada, preferindo morrer nobremente antes de cair nas mãos dos ímpios e padecer ultrajes indignos de seu nascimento. Na precipitação, porém, dirigiu mal o golpe, e enquanto os soldados forçavam o lado de fora contra as portas, ele correu animosamente para cima do muro e com coragem precipitou-se de medo a cair sobre eles. Estes afastaram-se com rapidez e Razis esmagou-se no espaço deixado vazio. Todavia, ainda respirando, cheio de ardor, ergueu-se e, embora o sangue lhe jorrasse como uma fonte de suas horríveis feridas, atravessou a multidão numa carreira. Em seguida, de pé sobre a rocha escarpada e já inteiramente enxágue, arrancou com as próprias mãos as entranhas que saíam e lançou-as sobre os inimigos. Foi assim que seu fim, pedindo ao Senhor da vida e do sopro que lhos restituísse um dia. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.